Oi, gente, bem-vindos ou bem-vindos de volta. Hoje a gente vai fazer um tour por todos os meus discos de vinil. Antes de mais nada, caso você ainda não esteja participando do meu grupo de promoção, eu vou deixar o link aqui passando pela tela e também aqui na caixa de descrição, que é t.me/lalipix. Nele eu posto ofertas de vinil, então assim, eu sempre compro o vinil o mais barato possível. Eu nunca pago caro em vinil, assim, o máximo que eu já paguei foi 200 e pouco, R$ 250 eu acho. E eu sempre posto as ofertas lá, então sempre que tem cupom, evento, promoção, algum bug que acontece, principalmente de madrugada, é lá que eu posto. E aí quem está no grupo aproveita junto comigo e compra e melhora, aumenta sua coleção com os menores valores possíveis. O grupo é atualizado diariamente, né? O meu link é comissionado, então você comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena porcentagem e você não paga nada mais por isso. Eu tava fazendo um vídeo, eu fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo mostrando a minha coleção de discos de Taylor Swift e agora esse vídeo mostrando toda a minha coleção. Então, se você quer ver só os da Taylor, eu vou deixar linkado aqui embaixo e aí você vai assistir. Vou passar por eles rapidamente, mostrar, tipo, na verdade todos eles. Eu vou mostrar a capa e mostrar o disco atrás. Vou deixar também aqui passando o link dos plásticos que eu uso, que é uma pergunta que eu sempre recebo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me mandar mensagem, porque eu sempre respondo também. Eu uso um plástico de proteção nele por fora, é um plástico mais grosso, assim, resistente, e dentro, nos discos, eu uso em cada disco um plástico que não arranha, daqueles que não... Eu não sei explicar o nome, eu só deixo aqui passando, mas ele não fica em atrito com o disco, não danifica o disco e também não danifica a capa do disco, o encarte. Eu deixo 6 deles expostos na minha parede aqui no meu quarto, então eu tô sempre trocando, tô sempre limpando, evitando que entre pó. E os outros eu deixo guardado aqui nas minhas estantes, eu tenho uma estantezinha só de vinil, então eu deixo eles enfileirados lá. Mas vamos lá, vamos começar mostrando o que eu tenho aqui, que é o TTPD. Eu paguei R$ 75 nele, sempre falo isso pra vocês, em promoção. Então assim, entrem no grupo porque tem umas promoções que são inacreditáveis. Ele tem um disco branco, eu acho que ele é a versão Phantom. Aí eu tenho o The Life of a Showgirl na versão normal. A maioria deles eu tenho na versão normal, eu prefiro colecionar sempre na versão normal. O disco ele é laranja com brilhos, que eu acho incrível e maravilhoso. E todos eles também tem um box lá no TikTok. Eu vou ver se deixa a playlist aqui na caixa de descrição, caso você queira ver ele por dentro, como é e tudo mais. E eu tenho o Midnight. E a versão dele é o Baby Blue marmorizado. Ele é muito, muito, muito lindo. Na capa normal. Aí eu tenho o Folklore, que é um dos meus favoritos. Top 3, com certeza. Acho que TTPD, 99 e ele. Ele é essa versão aqui meio bege, meio verde, uma coisa meio planta assim. E aí o álbum do Harry Styles. Eu amo esse álbum, top 2, 100%. E aí a parte de trás dele, que é Skies Blue. Isso. Lindo, maravilhoso. Os álbuns da Taylor, eu optei por colecionar eles versões da Taylor, né? Não nas versões Stolen, que agora não são mais Stolen. Eu achei melhor porque tem todas as músicas e eu não quero ter disco repetido. Aí, o último TV que eu tenho, que é o Speak Now, eu acho que foi o mais caro que eu comprei. Ele é nesse Marble, que é um roxinho. Ele é muito, muito lindo. E por último, o Debut, que eu paguei R$ 130 em uma promoção também, gente. Ele é gatefold, 2 discos. E o disco dele é preto. Eu acho que dos da Taylor... Acho não. Dos da Taylor, ele é o único com disco preto. É até estranho. Agora, finalizando os da Taylor, vamos pros próximos. Ou para os da Sabrina, eu tenho o Fruitcake, que é um EP dela de Natal. Eu amo esse disco, gente. Eu acho que ele é o disco mais natalino do mundo. Eu sou muito fã da Sabrina, né? Ele é no vinho, sabe? Eu sei que tem uma versão nova que lançou agora, é um Milk alguma coisa. Tem uma com brilhinhos, com coisa. Eu tenho uma versão normal. Eu amo essa versão e eu paguei mega barato nele, em uma promoção perto do Natal, então fez meu Natal. Daí eu tenho o Emails I Can't Send. Esse daqui, ele tá com o encarte danificado, vocês não vão ver, eu acho, mas aqui em cima tá danificado e eu não troquei porque ele é a versão FWD, acho que é isso. Que é uma versão que tem Innocence e Feather, e ela também não é gatefold, aí eu acho ela horrível, né, porque a outra é gatefold, vem post e tal, e não entendo por que essa aqui não é, mas enfim, o disco é esse begezinho. Eu amo a estética desse álbum. Foi esse álbum aqui que eu virei fã da Sabrina, então foi incrível. Logo antes do show da Taylor, e depois teve o show da Taylor, ai que saudade do show da Taylor. E eu tenho o Short and Sweet, que é nessa versão normal dele, não tem o Deluxe.
apesar de querer. O disco é azul. Amo esse álbum aqui, ele cresceu grandemente pra mim nos últimos meses. A Sabrina falta... Eu ignoro os primeiros álbuns, tá? Eu não vou comprar o vinil deles, mas falta o Man's Best Friend, que eu ainda não consegui comprar porque ainda não veio uma promoção boa. Tô torcendo pra que venha em breve. Agora vamos pros da Grace. Eu tenho o This Is What It Feel Like. Paguei muito barato nesse disco aqui também. Faltam 2 vinis dela pra mim. Deles é do mesmo álbum, mas é uma versão em live. Eu não lembro quanto eu paguei nele, mas o disco é preto. Eu acho que esse aqui só tem como disco preto, não tenho certeza. Daí ainda, da Grace, que eu também sou muito fã, eu tenho The Secret of Us. Esse aqui não é a versão deluxe, apesar de eu querer muito, porque as minhas 2 músicas favoritas são na versão deluxe, mas tudo bem, né? E ele é o disco amarelo, que eu acho lindo. Não tenho nenhum disco nessa cor, tipo, nenhum. Acho maravilhoso. A capa desse álbum é incrível. Ele fica exposto, tá? Deixa ele na minha parede, porque eu acho muito lindo. Além do álbum ser incrivelmente bom, né? Agora eu vou mostrar alguns de Natal que eu tenho, que eu deveria ter pego o gancho, mas não peguei. Que é o Christmas, da Cher. Eu paguei R$80 nele, numa promoção. Ele tem um disco vermelho transparente. Eu amo a Cher, amo as músicas desse álbum. E quando eu tô na época do Natal, eu gosto de ficar ouvindo musiquinha de Natal. Então eu amo isso aqui. Ele também veio danificado, ele veio amassado, o encarte. Mas também decidi não trocar. É aqui, ó. Vocês vão ver, aqui. Decidi não trocar, porque nada que me incomode muito. Amo esse disco. E aí eu tenho a minha última aquisição, que foi o Christmas in the City, da Lea Michele. A de Glee, ele também é nesse vermelho transparente. É exatamente o mesmo disco, ó, da Cher. E eu paguei R$50 nele. Então, assim, ele tá muito pago. Muito, muito pago mesmo. Vi a promoção, ouvi um pouquinho do álbum, gostei e tal. E como eu falei, eu gosto muito de ouvir álbuns de Natal na época do Natal. Então, pra mim foi uma ótima compra. Se eu não me engano, ele ainda tá em promoção, tá? Eu vou deixar o link aqui do grupo. Entrem no grupo e comprem ele. Eu acho que vale a pena R$50, gente. Um vinil colorido, Amazon Exclusive, então sim. Daí eu tenho esse aqui, que é Elvis Presley, Where No One Stands Alone. Ele é preto, não é gatefold. Eu comprei ele pra dar de presente pra minha avó. Eu amo a parte de trás dele, mas não vai dar pra ver agora. E acabou que minha avó não tem mais vitrola, então acabou ficando aqui. Eu não escuto muito ele, sendo bem sincera, mas eu acho que eu vou ouvir mais. Na época minha avó vinha muito pra cá, então eu colocava pra ela ouvir na minha vitrola. Mas agora que ela não vem mais, porque ela não consegue mais subir escada e tal, ele fica meio que de canto. Vou ver se eu começo a ouvir mais ele. Principalmente pra ler, fazer sprint de leitura e tal, porque a voz do Elvis é muito boazinha pra ouvir assim. Aí eu tenho o Typical of Me, da Laufey. Gente, eu paguei muito barato esse disco e ele tá muito caro agora e ele vive desaparecido. O dele é preto, ele também é um EP, ele tem acho que são 6 ou 7 músicas. Uma capa dele, amo a Laufey Diva. Daí outro vinil que eu paguei muito barato foi o After School, que também é um EP da Melanie Martinez. Eu paguei R$70 nele e ele é azul, baby azul. Eu acho muito bonito. Ele é lindo por dentro. E apesar de não ter minhas músicas favoritas da Melanie aqui, eu gosto das músicas que tem e eu escuto, não tanta frequência quanto eu gostaria, mas eu escuto. Aí eu tenho uma dos vinis mais baratos que eu já comprei, que é o Lungs, acho que é assim que fala, da Florence and the Machine. E eu tenho ele no preto, apesar do vinho estar em promoção agora, inclusive. Teve muita promoção dele esses dias, muita gente comprou pelo meu link. E eu me arrependi muito de ter comprado. Eu paguei R$150 nele, então ok. Mas tá 180 a versão com o disco vermelho vinho, que eu queria. Eu amo esse álbum, ele é bem antigo, acho que ele é de 2009. Mas eu amo muito ela, amo a banda. E aqui a gente tem músicas incríveis, ele é gatefold, ele é muito lindo por dentro. E nós temos o Beat Me, da René Rapp. Esse aqui eu confesso que eu comprei só porque ele ficou muito barato. E eu nem conhecia ela, nem tinha escutado nenhuma música. Daí eu escutei o álbum depois de comprar e eu não gostei tanto. E aí eu pensei, poxa, vou devolver quando ele chegar, porque eu já tinha comprado. E quando ele chegou, que eu postei um unboxing, todo mundo comentou, ai, fica, essa versão nem vende mais, ela é incrível, uma artista incrível e tal. E aí eu escutei ele no vinil e eu gostei. E aí eu decidi não devolver, fiquei com ele. Ele é uma versão Amazon Exclusive, realmente ela não vende mais, tá esgotada. O disco é esse vermelho, assim, meio vinho. E, enfim, achei diva, né? Lindíssima aqui na capa. E tinha algumas músicas dela que eu gostava, umas músicas mais da época indie dela. Acho que talvez eu escute ele com um pouco mais de frequência, não sei. Sinceramente, essa era uma compra que eu poderia não ter feito. E, por último, nós temos o Guts, da Olivia Rodrigo. Esse aqui eu paguei R$150, é uma promoção que teve no Mercado Livre. Foi incrível essa promoção, porque ele é uma edição especial, então eu tenho ele nessa versão que é uma silver marmorizada, alguma coisa assim. Não é meu álbum favorito é o Sir, mas eu gosto de algumas músicas do Guts e, enfim, a Olivia só tem 2 álbuns, então é muito fácil de fazer coleção. E, eu vou comprar o Sir assim que possível. Eu queria muito uma versão específica dele, mas ela nunca entra em promoção. Mas já tenho o Guts e paguei muito barato nele em um disco colorido.
Então, pra mim, já valeu, estou feita. É isso, essa foi a minha coleção. Não sei quantos tem, mas eu vou contar e deixar o número aqui. E eu pretendo muito aumentar ela esse ano, né? Eu pretendo completar minhas coleções esse ano. Então, tanto da Grace, quanto da Sabrina, quanto da Taylor. Principalmente da Taylor e talvez da Olivia também, não sei. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão de vídeo, deixem aqui nos comentários. Vou deixar os links que eu prometi na caixa de descrição. Se eu não deixar, me cobrem nos comentários que eu boto. É isso. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.